Bom, então, como sempre, né? Deus, pátria, família, bato a minha continência aqui, né? Para todo patriota que nos acompanha pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, né? Pelos amigos de infância também, né? Que eu tenho um grande carinho, né? Pela nossa história, né? Tal, pelo nosso passado, né? E realmente o tema que nós vamos colocar hoje é um tema meio triste, né? E também nós precisamos compreender um pouco mais sobre isso. A Argentina, ela aprovou o aborto, né? Então, nós sabemos aí que praticamente milhões de bebês, de crianças, vão ser assassinadas no ventre da mãe. Só que antes de nós entrarmos na questão, né, antes de nós entrarmos aí no comentário, eu já vou trazer a matéria aqui, né, a princípio, já de cara, né, para nós podermos comentar aqui. Deixa eu só abrir aqui, porque daí nós já lemos a matéria e nós já comentamos em seguida sobre o fato. Apertar aqui, compartilhar tela. Então vamos lá. Essa é a notícia de hoje. Deputados aprovam legalização do aborto na Argentina, né? Essa matéria aqui é recente, né? Inclusive do dia 11 de dezembro, que é hoje, né? Mais atualizado que isso é impossível, né? Então está aqui, né? Buenos Aires, 11 de dezembro de 2020, logo de manhã. Com 131 votos a favor, 117 contra e 6 abstenções. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou no dia 11 de dezembro o projeto de lei para legalizar o aborto, que se denomina meia sanção. Agora o texto discutido no Senado, vai para o Senado. A sessão teve início às 11 horas da quinta-feira, 10 de dezembro, durou cerca de 20 horas. Projeto Regulamentação do acesso à interrupção voluntária da gravidez e atenção pós-aborto. Foi elaborado pelos Ministérios de Saúde e de Mulheres, Gêneros e Diversidades em coordenação com a Secretaria Jurídica e Técnica da Presidência da República. Durante o debate, a deputada Beatriz Ávila, do Partido Justiça Social, disse que sempre defendia a vida, desde a concepção. Estou muito convencida de que é uma bandeira irrenunciável da democracia argentina. Enchemos a boca para falar de democracia, de solidariedade, de igualdade, mas existe uma atitude injusta e absolutamente discriminatória que vamos colocar como precedente hoje, de registrar as pessoas como nascidas ou não nascidas. Quem somos nós para definir quem vive e quem não vive? Dói-me que estejamos perdendo o valor da vida, questionou. A deputada Dina Rezinoski, do Bloco PRO da cidade autônoma de Buenos Aires, denunciou que de 2018 até hoje não foram tratados os mais de 50 projetos apresentados, tanto de oficialistas como de opositores. E aqui vem falando aí toda a questão que nós vamos entrar aqui, que é a questão do aborto. A princípio, o que eu quero que você entenda é uma coisa muito importante, mas muito importante, né? O que nós precisamos entender é que quando nós falamos em aborto, as pessoas imaginam que cada povo da sua região, do seu estado, do seu país, discutem essas questões de aborto como se fosse algo natural ali daquela região, que não houvesse interferência de outros países, de algo que vem de lá de trás, muito maior do que nós possamos imaginar. Então, o que eu quero que você entenda é aquilo que nós falamos. Existe toda uma elite global que ela tem interesse que o aborto seja legalizado em todos os países. Em todos. E o que a elite global quer é que o aborto seja legalizado em todas as etapas. Nos 9 meses de gravidez ali, seja legalizado. Inclusive, quando a mulher ter ali o seu bebê, né, digamos que nasceu a criança, a mãe pegou o bebê no colo, olhou, não gostou dos olhos, ela pode abortar. Em alguns países, chegou a esse ponto. Né? Então, o que acontece? Eles vão legalizando ali nas 3 primeiras semanas, nas 12 semanas, 14 semanas,
e vai chegar um ponto que eles querem legalizar totalmente o aborto. É esse o objetivo. É essa uma redução populacional. E, por um outro lado, além dessa ideologia satânica, macabra, que vem de lá de fora, nós precisamos entender também que a indústria abortista, ela fatura milhões, bilhões, trilhões com o aborto. Mas como, Albari, que isso funciona? Os fetos que são retirados ali do útero da mãe, esses fetos são comercializados no mercado negro para as indústrias de cosméticos. Eles usam o feto da criança abortada para fazer creme para o rosto. Né? E isso acontece muito no mercado negro. Com a legalização do aborto, esse tipo de crime, esse tipo de terror, se torna algo normal, se torna algo natural. Então, o que nós precisamos entender também é que, quando nós falamos que o comunismo internacional, eles não só fizeram um genocídio lá atrás, de 1917 a 1989, né, com a queda do Muro de Berlim, quase 100 anos aí de comunismo, eles exterminaram, diante de todo mundo, pelo menos 500 milhões de pessoas. Foi esse o legado do comunismo. Do mesmo comunismo, da ideologia do PT, do PSOL, do PSTU, da Rede, né, do PCdoB, desses partidos que eles colocam em pauta essas questões. Então, quando nós vemos, por exemplo, e nós falamos que nós lutamos contra toda essa ditadura comunista, é porque, na realidade, quem coloca esses projetos em pauta de aborto, ideologia de gênero, pedofilia, gaysismo, liberação de drogas, vai lá na Câmara do Senado, na Câmara dos Deputados, seja do Brasil ou do mundo, vai lá e dá uma olhada quais os partidos que colocam em pauta esse tipo de coisa, que vai contra os valores e os princípios morais. Quem que coloca? Os partidos comunistas. É por isso que entre as nossas bandeiras que nós mostramos aqui, ó, Juntos pela Vida, a criminalização do comunismo no Brasil, é essa nossa luta. São 3 bandeiras que nós carregamos aqui. A luta contra o aborto, a luta, o combate aos maus tratos aos animais e a criminalização do comunismo no Brasil. Né? É lógico que nossa luta maior é uma intervenção militar. É o nosso carro-chefe, né? Uma intervenção militar lá no STF, para derrubar toda aquela equipe de comunistas ali, que nós sabemos que o que eles estão fazendo, né, aqui no Brasil. Então, eu vou trazer aqui também para vocês mais uma matéria interessante, né, que é justamente essa matéria que mostra as indústrias abortistas, que elas... Só deixa eu... Aí, abriu aqui. Como eu falava aqui, que no mercado negro, né, eles vendem praticamente aí os fetos das crianças. Então, eu vou trazer aqui essa matéria muito interessante. Deixa eu só abrir aqui novamente. Nós já comentamos. Né? Só vou dar um zoom aqui. Aumentar aqui o nosso... Dar um zoom aqui para que todos possam nos acompanhar aqui, ó. 200%, já dá para dar uma olhada boa. Clínica de aborto dos Estados Unidos está sendo investigada pela venda de órgãos e corpos de bebês no mercado negro. Então, veja aqui. Esse site é de 2017. Porém, nós temos aqui a Planned Parenthood, que é um maior movimento, digamos assim, abortistas que existe no mundo. Essa indústria aqui, Planned Parenthood, é acusada há anos de negociar tecidos e órgãos de bebês abortados no mercado negro. Agora, a maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos está no centro de uma investigação que pode jogar luz sobre essa indústria de assassinatos de indefesos. A emissora
Fox News, que é uma emissora aí grande, conceituada, digamos assim, uma mídia televisiva lá de fora, ela vinculou uma reportagem em que revelou detalhes da investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, aqui não é nenhuma opinião, aqui são fatos que nós estamos relatando. Com acesso a uma carta do órgão enviada para o Congresso, a emissora descobriu que a Planned Parenthood é suspeita de vender partes de tecidos e órgãos, ou mesmo corpos inteiros, para empresas de biotecnologia e universidades para fins de pesquisas. Né? Na carta, o Departamento de Justiça solicita ao Congresso documentos obtidos durante a investigação, conduzida pelos parlamentares em 2016. No entanto, o final da história pode ser ainda mais assustador, né? Muito mais do que nós possamos imaginar. Pois desde 2015 circulam vídeos em que uma diretora do alto escalão da rede de clínicas é flagrada negociando as vendas. O Departamento de Justiça agradece a oferta de assistência na obtenção desses materiais e gostaria de solicitar que o comitê forneça cópias não elaboradas dos registros contidos no relatório a fim de capacitar o departamento a realizar uma avaliação completa e abrangente desse relatório com base em toda a gama de informações disponíveis, dizia um trecho da carta endereçada ao Comitê Judiciário do Senado, com assinaturas do Procurador-Geral Adjunto dos Assuntos Legislativos. De acordo com as informações do portal The Christian Post, o presidente do Comitê Judicial do Senado, Charles Grayson, Partido Republicano, recomendou em seu relatório que o Departamento de Justiça investigasse a Planned Parenthood e outras clínicas de aborto. Né? Então, aqui vai contando toda a história, nos mínimos detalhes, né, que eu não vou aqui, como diz, entrar bem a fundo, porque é uma matéria bem comprida, né? Mas para que você possa entender que essa indústria da comercialização de fetos de crianças para indústrias de cosméticos, etc., ela gera bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Né? Então, eles, aprovando o aborto nas clínicas, né, eles vão justamente fazer tudo isso, que nada mais passa com o satanismo. Né? E é como eu falei, os deputados da Argentina aprovaram a legalização do aborto. É lógico que agora essa discussão ela vai para o Senado. Né? Pode ser que o Senado ali, né, eles não aceitem, né, a legalização, mas pode ser que eles aceitem. E existe uma possibilidade muito grande de ser aprovado totalmente o aborto na Argentina, porque é aquilo que nós falamos, gente. O que acontece com o comunismo revolucionário, comunismo internacional? Ele se infiltra em todas as áreas, entendeu? Então, ele se infiltra lá no Ministério da Saúde, né, no caso, na Argentina, eles se infiltram nas universidades, nas igrejas, né? Eles se infiltram, por exemplo, como se fosse aqui no Brasil, na OAB, por exemplo. Então, eles vão se infiltrando em todas as instituições. Quando chega uma ideologia como essa do aborto, o que acontece? Todas essas pessoas infiltradas nas instituições, elas se juntam e elas, em conjunto, elas aprovam esse tipo de absurdo, esse tipo de crime. Então, chega na esfera ali na Câmara dos Deputados, aprova, aí vai para o Senado, aprova, vai para o Executivo, aprova, por quê? Porque já existe ali, como que eu posso dizer para você, existe uma parceria entre todos os poderes, digamos assim, principalmente na Argentina, porque na Argentina, lá a esquerda revolucionária, como se fosse o PT, o pessoal aqui do Brasil, né, está tomando conta lá do executivo na Argentina. Então, você tem um executivo comunista, você tem uma Câmara de Deputados comunista, você tem um Senado comunista. O que vai acontecer? Tudo que você possa imaginar. Né? Então, a Argentina está passando por tudo que ela está passando, né, justamente porque um povo permite. Né? E aqui no Brasil não é diferente.
Aqui no Brasil, se o povo não tomar cuidado, se o povo não se ater, né, em ocupar os espaços nas escolas, né, pessoas de bem têm que fazer isso. Porque se você não entrar, não ocupar espaços nas universidades, nas escolas, nas igrejas, se você não fazer isso, quem que vai fazer? Comunismo revolucionário. Tanto é que aqui no Brasil, se você olhar lá nas pautas na Câmara dos Deputados, você vai ver lá quem que colocou as pautas de ideologia de gênero, aborto, gaysismo, pedofilia, liberação de drogas e tudo que você possa imaginar. O PT, o PSOL, o PSTU, Rede, né? Não que os outros partidos sejam isentos disso, mas quem está colocando essas pautas lá hoje são esses partidos. É o comunismo. É por isso que eu sempre bato na tecla e brigo, né, que é inadmissível alguém hoje compactuar com partidos revolucionários no Brasil. Né? Então, a Léa Torres, por exemplo, né, ela fez parte dessa indústria, digamos assim, da Planet Paramount, né, que é o maior movimento, né, abortista do mundo. E essa Léa Torres, né, pasmem, ela explica como que ela fazia o aborto. Né? E é só vendo, porque se contar, as pessoas acabam não acreditando. Né? Mas o que a Léa Torres dizia, e eu vou trazer aqui a matéria, é que para que o bebê não gritasse lá no ventre da mãe, não fizesse um som forte, ela, antes dela tirar as partes da criança, ela simplesmente cortava, né, ali a garganta da criança já no feto, né, no útero da mãe, para que a criança não gritasse. Ela conta isso aos detalhes. Então, não é uma opinião, não é um achismo, são fatos. A gente sempre trabalha em cima de fatos aqui. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Né? Abortista confessa que corta a garganta dos fetos primeiro, para eles não gritarem. A obstetra Léa Torres é uma ativista pró-aborto ligada à Planet Paramount, que nós falamos aqui, que é o maior movimento abortista do mundo, né? Então, ela era obstetra, ginecologista norte-americana, e ela dava palestra pelo mundo, né? É uma médica ligada a esse movimento, o maior movimento abortista do mundo, né? E daí um dia, né, ela fez algumas declarações no Twitter, né, que chamaram a atenção, né, de muitos para a vida, né, com certeza. É algo muito macabro, realmente. Né? Então, o usuário do microblog lhe perguntou se ela não ouvia o batimento do coração de suas vítimas, das crianças, no útero da mãe, ecoando em sua mente. E a resposta foi chocante. Não. Você sabe que os fetos não podem gritar, certo? Diz ela. Eu corto a garganta, as cordas vocais deles primeiro, para não terem essa oportunidade, caso estejam desenvolvidos o suficiente para terem laringe. Isso não é macabro, né? É só alguém muito satânico, né? Muito comunista, né? De carteirinha, pilantra, safado, né? Que deveria ser fuzilado realmente, porque as pessoas más, né? Elas sempre vão praticar o mal. E essa Léa Torres dizendo ali na maior cara de pau, que ela cortava ali as cordas vocais da criança, né? Até o Ives Granda, né? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo de 1 minuto que ele fala, né? Que em alguns casos, quando se colocava aquela pinça para tirar o feto do útero da mãe, a criança ela meio que se espremia, tentando fugir daquele ferro, daquela pinça, né? E você vai entender aqui. Então, o próprio Ives Granda dizia isso daqui porque o Ives Granda, para quem não sabe, ele é considerado o maior jurista, praticamente, magistrado do Brasil. Ele é o maior jurista. E ele é um defensor da vida. Né? E ele deu uma reportagem há um bom tempo, né?
E então eles perguntaram para ele, justamente sobre essa questão do aborto, né, em uma entrevista. Deixa eu só trazer aqui, que vocês ouvindo, fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu só trazer aqui para vocês, vocês já vão entender. Deixa eu compartilhar na tela aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais. Dá uma olhada, presta atenção. Doutor Gander, uma das tentativas contra a família são as diversas propostas em várias frentes de aprovar o aborto em todas as circunstâncias. O senhor tem se posicionado consistentemente contra, alegando que o embrião é uma vida, é um ser humano. Qual é a base para o senhor fazer essa afirmação? Em primeiro lugar, porque a vida começa na concepção. Há um ser humano naquela concepção. A nosso Código Civil, no artigo 2º, diz que todos os direitos são assegurados desde a concepção. Seria ridículo dizer todos os direitos do nascituro, desde a concepção, são assegurados, menos o direito à vida. É uma contradição. Por outro lado, o Código, o Tratado de Direitos Humanos de São José, diz a mesma coisa, no artigo 4º, que a vida é assegurada desde a concepção. E realmente, naquele momento, naquela primeira célula, aquela primeira célula não poderia dar outra pessoa senão o tronco, senão outra pessoa, senão eu. A primeira célula é o ser humano. Agora, o aborto, como eles estão, eles se esquecem de dizer como é que se faz um aborto. O Nathanson, que fez inúmeros abortos, inclusive do próprio filho, quando ele viu um aborto de um feto de 3 meses, entrando o aparelho para puxar a perninha, em que as batidas de coração do feto duplicavam em termos, que ele procurava fugir até aquele puxador, tirar a primeira perna, o braço, disse nunca mais faria aborto na vida. Ninguém conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão injeções para anestesiar o feto a fim de matar. É muito simples, é a interrupção da gravidez, não é a interrupção da vida de seres humanos, daqueles que só podem dizer isso porque não foram abortados por seus pais, porque eles escaparam de serem abortados, então agora eles podem tentar aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmos. Então, na prática, é um assassinato. Uma vez eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil com o título Homicídio Uterino, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor, que é a mãe. E se não tem a proteção e é levado a isto, evidentemente, isso para mim é o mais hediondo dos crimes. Porque outros crimes, as pessoas ainda podem se defender. O feto não tem defesa nenhuma. Alguns acham que... Então, é muito interessante aqui, né? A matéria ela continua, né? Mas para não ficar aí, como diz, uma live muito comprida demais, né? Mas é justamente o que o próprio Ives Granda diz ali, né? Que é fácil falar de aborto quem já nasceu. Quem já nasceu é muito fácil falar de aborto, né? Então é muito fácil matar aquelas pessoas que não tiveram direito de se defender dentro do ventre da mãe, que é uma outra vida, né? E o mais interessante de tudo, como que se dá um aborto? Pasmem, né? Quando a pessoa ela vê realmente como que é o aborto, ela passa a ver a vida de uma forma diferente. Porque as pessoas elas não têm noção. Elas ouvem falar de aborto por aquilo que elas ouviram no jornal, ou às vezes nem viram, né? Mas presta atenção e olhe como que é feito um aborto. Só para vocês terem uma leve noção da coisa, né? Dá uma olhadinha. Needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria
and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. Veja que bonito, né, o testemunho, né? Ele fez ali, é lógico, 1.200 abortos, né? Mas depois ele percebeu o quanto ele estava errado, né? E é aquilo que nós dizemos, gente. Qual a diferença de você tirar uma criança do útero da mãe viva e tirar como um cadáver? O procedimento é o mesmo. Os riscos são os mesmos. Então, já que vai tirar ali um cadáver, digamos assim, assassinando a criança, tire a criança viva, coloque para adoção, né? Dê uma chance de vida para ela. Mas não fazer o que, né, esses grupos satanistas querem fazer, que é justamente o assassinato de criança no ventre da mãe. Nada justifica, né? Eu torno a dizer que nada justifica. E eu vou trazer um vídeo aqui para finalizar, para não ficar uma live muito comprida também, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês os passos ali, justamente, do nascimento da criança. Porque, às vezes, falando, as pessoas não têm uma compreensão profunda, né? Os jovens de hoje, muitas vezes, não têm essa visão de como que funciona a vida dentro do útero da mãe, né? Mas eu vou trazer aqui bem rapidinho para vocês, né, para não ficar uma live muito comprida, já estamos com 35 minutos, mas para vocês entenderem, né, sobre o que nós estamos falando. Eu vou comentando também. Então, ali nós temos as células, né, o óvulo e o espermatozoide ali que se uniram, né, que é o início. 12 a 15 horas depois. Olha que vídeo bonito. 25 dias. Então tá ali, criança já com formato, 25 dias. Aqui nós estamos vendo com 32 dias. Nascimento de uma criança. 36 dias. Algumas semanas já aí. Vê que a criança já está ganhando forma, olha o coração batendo em 45 dias. O coração começa a bater, em algumas semanas. Todos os órgãos ali já tem no corpo. É uma outra vida, já no útero da mãe. 51 dias. Os olhos, nariz, boca, coração, pulmão. Já é uma criança praticamente formada.
Vai olhando a transformação, para vocês verem a grandeza que o homem quer fazer. Aqui dentro do útero da mãe. Os olhos, a boca. Oito meses. Temos ali a criança praticamente totalmente formada. No momento aí do nascimento, é isso aí, gente, para vocês verem o quanto que nós vemos no mundo de hoje, né, a satanização desse povo que querem assassinar crianças no útero, no ventre das mães que são indefesas, né? As pessoas falam muito do nazismo, né, que matou 12 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, né? E quantos milhões de assassinatos já não foram cometidos com crianças, e é um assassinato legalizado. Qual a diferença de você matar uma pessoa no útero da mãe e matar uma pessoa adulta, adolescente, jovem? Qual a diferença? Nenhuma. Só muda o método, a forma de você assassinar. Tanto é que quando, por exemplo, acontece um homicídio, digamos assim, onde uma mulher grávida é assassinada, pelo Código Penal da lei no Brasil, você comete duplo homicídio. Por quê? Porque são duas vidas, entendeu? Então nós temos que lutar, gente. Isso que nós vemos acontecer na Argentina, você pode dizer assim, mas é lá na Argentina. Não. Eles vão tentar a cada dia no Brasil. A cada dia. É por isso que nós temos que ocupar espaços, né? Seja nas igrejas, universidades, escolas, também na política, gente. Nós precisamos ter conservadores, pessoas de bem lá dentro, para defender essas pautas aqui, ó, que é justamente defender aí contra todas essas atrocidades do aborto. Se nós não tivermos deputados, senadores, se nós não tivermos presidentes, se nós não tivermos políticos que defendam essa bandeira, né, vai acontecer como aconteceu na Argentina. Os deputados aprovaram o aborto, né? Então, é complicado a nossa situação, né? Mas nós temos que usar todas as armas e lutar contra esse mal, né? Temos que lutar e não permitir que esse mal aí assombre aqui o nosso Brasil, que já passou pelo Chile, pela Argentina, França, vários países, né? Alguns estados nos Estados Unidos já aprovaram o aborto, porque lá nos Estados Unidos, cada condado, cada estado tem as suas leis, né? Mas é complicado. Gente, não vou me estender aqui, porque senão vai ficar uma live muito comprida, meio chata, né? E a ideia é nós fazermos lives aqui mais curtas, né? Mas estaremos voltando aí a cada dia, né? Aí com novas notícias, né? Sobre tudo que está acontecendo. Então, até a próxima. Deus, Pátria e Família. Até a próxima, se Deus quiser.